sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. E só por hoje, graças a Deus. Sobriedade e paz. Programa Sobriedade Só por hoje. Deus me tem um plano de amor, um plano de amor e paz. Programa Sobriedade Só por hoje. Me quer bem, muito mais do que ninguém. Começa agora. Me ajuda a suportar a dor. Alô você, meu querido irmão, minha irmã, abençoados de Deus. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite de 5 de fevereiro de 2021, dentro da Chácara da Anunciação, essa casa a qual me acolheu, a qual hoje eu posso dizer que sou membro desta comunidade chamada Frater Querigma. Isso mesmo, nós estamos trazendo a vocês o nosso preciosíssimo programa, com toda a humildade, com toda a fé em Deus. Programa Sobriedade Só por hoje, graças a Deus. É uma alegria enorme. Gente, é uma grande emoção poder voltar, poder estar aqui, em primeiro lugar, vivo, e depois, não é? Com a fé de que é mais um ano de luta, é mais um ano de batalha, é mais um ano de determinação, mas principalmente mais um ano de caminhada. E essa caminhada tem que ser como? Essa caminhada a gente vai trazer para vocês algumas dicas, algumas importantes dicas, por exemplo, os 12 passos da vida em sobriedade. Eu sou Marcelo Bezerra Duarte, sou o homem mais feliz do universo por poder receber essa graça de apresentar a vocês o que é viver em sobriedade, ok? Porque isso me fortalece e me mantém de pé, me mantém vivo. E eu sou muito grato a Deus por isso. Mas não faço isso sozinho, não. Temos uma equipe grande por trás disso. Temos um irmão aqui que Deus me abençoou, que me colocou frente a frente, mais ou menos 1 ano e meio atrás, e que as coisas aconteceram de um jeito que a gente parece que tem 50 anos de convivência. Mesmo eu sendo um jovenzinho de 44 anos, é lindo isso que acontece. E eu tô falando de quem? Eu tô falando de uma pessoa, de um ser humano, que ele respira a pastoral da sobriedade. Eu me admiro todos os dias, e quando me lembro dele, eu fico mais engajado nessa batalha, nessa luta. E não é rasgação de seda não, porque todos vocês me conhecem, sabem que eu não tô aqui para rasgar seda de ninguém. Eu tô aqui para falar a verdade, e a verdade é que esse irmão me impulsiona a continuar em primeiro lugar, sóbrio, e depois levar essa vida adiante para que todos vocês possam ouvir. Antônio Moraes, como que você está, meu irmão? Conta para todos nós aqui. Muito prazer em revê-lo. Boa noite a todos vocês. Nossa, Marcelo, eu vou te falar assim, essas férias, vamos falar assim, daqui, né? Porque nós continuamos no nosso dia a dia como sobriedade. Não paramos, né? Graças a Deus, nós tivemos a responsabilidade, a honra de estar aí com a Pastoral da Sobriedade, tendo reunião todos os dias. Nós estamos falando aqui dos nossos 15 grupos aqui na nossa diocese, né? E nós tivemos reuniões todo santo dia. Como é gostoso falar isso, né? E quando a gente retorna aqui para o nosso programa, hoje, sexta-feira, essa semana, eu sempre falo que eu sou ansioso para que chegue essa sexta-feira, né? Para que a gente possa anunciar aqui através do testemunho, através do nosso irmão que está aqui, que vai participar comigo, com você, além da técnica maravilhosa, como você sempre fala, né? Que está aqui presente. Obrigado, Marcelo, que está aqui presente, nos dando essa força como sempre. Estou muito bem, preparado para um 2021, que aí é o primeiro dia de 2021 aqui no programa, convidando todos vocês, principalmente aquela família que sofre tanto, né? Que sofre tanto com essa sobriedade, olhe bem como eu vou falar, tá? Com essa sobriedade inverso, que é quem sofre aquele dependente químico. Então, o que eu vou pedir de abertura do nosso programa? Que você possa compartilhar exatamente esse programa. Por causa do Marcelo, do Antônio? Não. Simplesmente que pode ter exatamente uma família que está precisando de escutar o testemunho que vai passar aqui hoje. Então, compartilhe esse programa o máximo de pessoas possível. Eu sei que a dona Helena, Marcelo, já ela está entrando. Se ela já não entrou, não li ainda, que a dona Helena é a nossa fã número 1. Deu maior bronca no dia que me encontrou lá na Força e Luz, na Luz e Vida, lá no Silveira. Então, dona Helena, aquele beijo. Muito obrigado por ser nossa fã e por puxar nossa orelha pelo programa. Vamos lá, Marcelão. Gente, eu vou dizer para vocês que a vida em sobriedade, ela é muito além do que você deixar de lado aquele vício que você um dia teve ou que você está mantendo. Porque, em primeiro lugar, sempre me perguntam,
Marcelo, você que está estudioso nesse assunto, que busca, porque eu não busco simplesmente para poder só passar a vocês, é porque eu preciso de ter essa sobriedade. Marcelo, qual é a pior de todas as drogas? E a resposta eu posso dizer para vocês em alto e bom som, sem medo de errar. A pior de todas as drogas é aquela que você usa. Eu fiz uso, você fez uso, enfim. Então esta é a pior de todas as drogas. E aí você busca a sobriedade se mantendo longe dela, mas não só dessa forma. Você precisa ter atitudes de um homem sóbrio. Você precisa ter postura de um homem sóbrio, você está entendendo? É muito além do que você possa imaginar. E aí a gente encontra no meio da caminhada codependentes, pessoas que dão voto de colaboradores. A gente já discutiu muitas vezes isso. Discutir, eu quero dizer no bom sentido, que é debater, conversar, falar a respeito disso tudo, porque esses dias atrás um irmão meu, Aloísio, conhecido por muitos aqui, ele disse, eu sou contra você falar que é um voto de colaborador, porque são poucos aqueles que só colaboram. Você é codependente porque você tem ao seu lado, ou dentro da sua família, dentro da sua casa, ou até mesmo no seu entorno, entre primos, tios, alguém que faz uso de alguma droga e você se torna um codependente. Porque é uma pessoa que você ama, é uma pessoa que você deseja o bem, que você quer o bem dessa pessoa. E o que eu quero dizer com tudo isso? Você é impactado com isso de uma forma muito negativa. Então você que está passando por isso que é a codependência, busque uma casa, busque uma sala de reunião, vai entender melhor o que acontece, porque você vai adquirir a sobriedade do codependente e a qualidade de vida. E isso vai servir de reflexo para que este ente seu querido que tem o vício possa identificar algo diferente e falar, opa, onde ele está indo? O que é isso exatamente? Então vem conosco, meus irmãos. Ao final do programa, Antônio Moraes, que já colocou aqui 15 coordenações de pastoral da sobriedade, que são compostas por um coordenador e todo o teu corpo, seus membros, para poder ajudar justamente esse pessoal que busca, ele vai falar onde que está. E eu posso te garantir que em todo o Brasil, dentro de uma igreja católica, você vai encontrar a pastoral da sobriedade. E muito além disso, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, são N entidades que vão poder lhe ajudar. Basta você querer. Porque uma vida inteira eu busquei essa sobriedade, mas era mais ou menos assim. Eu tenho prazo para isso. Isso não pode ter prazo, isso é para a tua vida, isso é para a eternidade. Mas vamos deixar de conversa e vamos falar quem é que vai estar conosco aqui hoje. Porque, olha, vocês que estão aí conosco já de uma caminhada longa, conhecem um pouquinho como é que funciona isso tudo, já ouviram falar nesse irmão. Já sabe mais ou menos de quem é que nós estamos falando. E eu estou muito feliz, sinto muito orgulho realmente, de verdade, de ver que é um irmão que sempre me apoiou, sempre me ajudou em todos os sentidos. Eu digo no sentido de estar junto comigo na caminhada e também ali perseverando e falando, Marcelo, o que você precisar, pode contar comigo, eu estou contigo. Então, uma rápida apresentação aqui desse nosso irmão. Aparecido Júnior, como é que você está, meu irmão? Obrigado por estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Antônio. Comunidade Frater Querigma. Eu estou bem, estou com vocês aqui e podendo refletir, né, toda essa caminhada de sobriedade com vocês e fazer o nosso papel hoje, né, que é anunciar, dizer que a pessoa que tem um vício, ela pode se libertar desse vício, e é com esse intuito, é com esse desejo que eu agradeço pela oportunidade e que a gente possa, através dessas reflexões, contribuir, né, com esse trabalho que, para mim, hoje eu tomei gosto por ele, é um trabalho maravilhoso. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, essa é a nossa dinâmica. Esse é o nosso objetivo. É trazer para vocês, não um fato que nós lemos num jornal, algo assim parecido. Olha, eu ouvi dizer... Não. A gente traz para vocês aqui o milagre propriamente dito. E quando eu falo o milagre, vocês, quando começarem a ouvir o testemunho desse irmão, vocês vão falar, bens a Deus, como diria lá o minha avó, enfim, todo aquele povo. É realmente, de fato, um milagre. Mas, Toninho, nós estamos com uns passos aí para passar para esse pessoal, que são compostos por 12 passos. Nós estamos vivenciando
Qual exatamente? Eu já vou pedir que você comece com o primeiro e diga qual que nós estamos vivenciando. Marcelo, nós estamos vivenciando o 12º passo, festejar. Olha aí quando nós iniciamos, né? Festejar. Mas vamos iniciar já com o primeiro, que aí a gente já fica tranquilo, tá bom? Então, o primeiro passo, admitir. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados, e que sozinho não posso vencê-lo. Liberta-me. Segundo passo, gente, eu preciso só fazer um parênteses aqui. Eu sou o homem mais realizado do universo, porque a gente, além da gente ter uma comunidade tão abençoada como essa, nós temos pessoas competentes que fazem essa técnica toda e permite que vocês recebam toda essa tecnologia de primeira para que a gente transmita essa mensagem. Segundo passo, confiar. Senhor, confio em Ti, ouve o meu clamor, cura-me. Terceiro passo, entregar. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos. Espero em Ti, aceita-me. Quarto passo, arrepender-se. Senhor, arrependido de tudo o que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai. Acolhe-me. Quinto passo, confessar. Senhor, confesso os meus pecados e publicamente peço Teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absolve-me. Sexto passo, Senhor, renascer. Sexto passo, renascer. Senhor, renasço no Teu Espírito para a sobriedade. O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova. Batiza-me. Sétimo passo, reparar. Senhor, reparo financeiramente e moralmente a todos que, na minha dependência, eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Oitavo passo, professar a fé. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade. Peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua palavra. Nono passo, orar e vigiar. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dai-me a Tua paz. Décimo passo, servir. Senhor, servindo a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos, através da pastoral da sobriedade. Marcelo, antes de falar o 11º passo, olha que bonito, Marcelo. Fazer dos excluídos os nossos preferidos. E quantos excluídos nós nos encontramos nessa rua, né, Marcelo? E quando você vai ver, liga a televisão, vê na internet, quantos excluídos que a sociedade não quer. E aí eu faço uma pergunta, Toninho, porque eu vi que você recentemente fez um excelente trabalho, pessoal da Pastoral da Calçada, ou, enfim, você saiu realmente às ruas. Quem que você, assim, numa palavra, acha que mais ganhou com tudo isso? Com certeza somos nós, Marcelo. É impressionante. Incrível. E literalmente, nesse exemplo que você está falando, na praça, como literalmente a sociedade não enxerga eles. E nós que estávamos ali conversando, a gente sentia isso, que eles não existiam. Por isso, quando eu fiz questão de trazer o 10º passo, para que a gente possa falar, ó, fazer dos excluídos os nossos preferidos. Que forte, viu? Vamos no 11º passo, celebrar. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunhão com todos os irmãos, teremos forças e graça para perseverarmos nessa caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Eis então que chegamos ao 12º passo, justamente esse da semana, e que eu tive o privilégio de iniciar a segunda-feira na nossa comunidade Força e Luz? Força e Luz. Força e Luz. Força e Luz. Quero mandar um grande beijo ao irmão Jair, que me recebeu de uma maneira, olha, Toninho, há muito tempo eu não era recebido daquela forma, é uma alegria que, olha, eu falei para ele, ali saiu do meu coração, você acaba de me dar aqui energia para um ano inteiro, aconteça o que acontecer. Eu só vou acumular agora para o próximo ano, mas eu estou um ano inteiro muito feliz. Então eu quero agradecer agora formalmente o pessoal da Força e Luz,
Mandar um beijo no coração de todos aqueles irmãos que ali estão para continuar. E chamar sempre mais um para estar lá junto. 12º passo, festejar. Senhor, festejando os 12 passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos na mesma esperança por um século sem drogas, queremos compartilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor pelo nosso testemunho. Amém. Eu acho fantástico quando a gente fala um século sem drogas. Mas é muito fantástico isso, porque eu não vou conseguir aqui, vivo, fazer um século sem drogas, porque é impossível. Eu fui do mundo e não tive essa oportunidade de nascer e crescer em Cristo. Eu fui só descobrir depois. Mas eu prometo a todos vocês que eu vou poder somar a cada ano mais um ano de alguém que eu quero trazer para essa sobriedade. E quem sabe assim, como o meu irmão Aparecido Júnior, que vai poder dar o seu testemunho, e eu aprendi há muitos anos atrás, quando ele disse assim, eu tive 20 anos, um exemplo, 20 anos no mundo, fazendo uso da droga. Quando eu atingir 20 anos de sobriedade, eu empatei o jogo, eu tô zerado. Aí eu vou poder dizer que agora sim, eu vou começar a lucrar. Porque, gente, é uma luta, é uma batalha, e isso me incentivou. Você pode entender como um copo meio cheio ou meio vazio. Eu entendo isso como um copo muito cheio, porque me deu muita garra. Ah, mas pô, você ficou 25 anos no mundo, Marcelo. Você vai esperar passar 25 anos para poder dizer que você agora está no lucro? Sim, eu preciso fazer esta conta. Por quê? Porque eu quero viver muito e quero viver a sobriedade. Então, eu quero já indicar aqui o Toninho, que vai falar para nós e vai passar para aquele irmão que ele vai fazer até uma pergunta já. Mas eu vou te falar por quê. É. Porque eu escuto nas nossas reuniões, né, que o bêbado, enquanto ele é um dependente químico, não importa de qual droga, ele é conhecido pelo bêbado, pelo nome de apelido, pelo nome de nomes que não presta, né? E aí foi engraçado quando ele ficou Aparecido Júnior, e aí eu perguntei para ele, eu te chamo como? Cido Aparecido Júnior. Aí ele, Aparecido Júnior. Olha que bonito, né? Aparecido Júnior. Apelido nenhum. Isso foi forte, Aparecido Júnior. Acredite. Porque exatamente, talvez no seu passado, que eu vou conhecer agora, né? Seu testemunho, né? Não era Aparecido Júnior. Talvez. Vou saber agora. Então conta um pouco desse Aparecido Júnior, lá de trás, esse homem velho. O que esse homem velho fazia? Pensa que quantas famílias estão te escutando, estão te vendo nesse momento e querendo saber um pouco desse homem velho e o que esse homem bonito hoje faz. Fala um pouco pra gente, por favor. Antônio, quando você vai falando assim, vai passando um filme na cabeça, porque homem velho, né? Até eu despertar para essa construção de um homem novo, levou-se muito tempo. Hoje a gente respeita muito no trabalho aquele irmão que sofre uma recaída, porque eu sofri muitas recaídas antes de ser internado, né? Ter a oportunidade de participar de uma comunidade terapêutica. Então, eu inicio falando que, lógico, existe um ambiente, depois quando você aprende a lidar com a recuperação, você vai percebendo que o dependente, a família, ela tem que perceber a doença e buscar um tratamento para essa doença. Isso não é da noite para o dia, precisa de esforço. E eu já tinha 2 filhos, né? Eu sou casado, tenho 3 filhos. A minha esposa, ela, por muito tempo, ela aguentou as minhas bebedeiras, as traições, as drogas, né? E antes disso também a minha mãe, né? A dona Zenilda e meu pai, sofreram com quem eu me tornei, porque eu tinha um plano A e o plano A não deu certo. Inicialmente, eu fui fazendo um inventário pessoal. O que é esse inventário pessoal? Por que eu cheguei na droga? Por que eu cheguei na bebida? Isso aí é o último momento. Quando você vira um copo, você acende uma droga, você utiliza uma droga, essa é o desfecho. Mas precisa estudar e saber por que você chegou a fazer esse uso. Justamente por causa de frustrações, inicialmente. Porque, assim, eu era até, entre os colegas, tidos como careta.
né? Tive no passado, eu fui molestado quando criança, e isso mexeu com a minha cabeça também, e eu continuei jogando futebol. E o plano A era esse. Terminasse os estudos, depois não tinha plano B. Quando eu me vi, depois do exército, sem clube, e, por exemplo, sem esperança naquilo que eu mais amei, vamos dizer assim, eu comecei a dar valor mais nas amizades, entre aspas, porque eu tenho amigos, né? Tem um amigo que está assistindo aqui, que eu sei, ele sabe de quem eu estou falando, e a gente tinha esse sonho de ser jogador, e acabou que, quando a gente se viu, a gente estava nas baladas. A gente estava nas baladas e o sonho se esvaindo. E eu potencializei as baladas, eu potencializei tudo. Por quê? Porque eu não sabia esse caminho que eu deveria percorrer e saber por que eu me tornei compulsivo. Eu só percebi que eu me tornei compulsivo a partir do momento que eu estudei a mim mesmo. E isso eu já tinha 2 filhos, já estava com a minha esposa há quase 9 anos, e estava, sabe, não parava emprego nenhum. Eu tive uma oportunidade de trabalhar numa multinacional, e andava de avião, eu tinha, assim, um bom status social, só que isso não era, e isso, para mim, potencializou aquilo que eu tinha de pior, que era o status quo, né, o meu status. Passado um tempo, eu já perdi esse emprego. Não tem como você faltar no trabalho, chegar atrasado, por mais que tentaram me ajudar. Só que eu não conhecia os grupos que hoje vocês frequentam, não conhecia. Falava para mim, Aparecido, você está com algum problema, meu amigo? Você é um bom funcionário. Eu falei, não estou bem, eu só tomo um pouquinho. Foi a negação ali, né? E ele falou, eu te ajudo, rapaz. Eu te dou carona todo dia, eu vejo que você é um menino esforçado. Não perde esse emprego não, cara. Você não vai achar outro emprego desse. Mas, cegão de tudo, continuei nas drogas. Eu iniciei ali pelo ano de 97, isso foi ali no ano de 1997, como a maioria dos jovens aqui que fazem uso de droga. Por lazer, finais de semana, bebendo, assim, excedendo um pouco na bebida e na maconha. Passado um tempo, eu já estava na cocaína e me apaixonei pela cocaína. E na cocaína eu fiquei por 12 anos. Passado um tempo, eu fui potencializando isso. Aconteceu alguns percalços na vida, eu fui perdendo emprego. E nisso eu estava trabalhando. E eu conheci o crack. Aí eu me apaixonei pelo crack. Porque ele potencializou aquilo que eu tinha, vamos dizer, de melhor. Era uma pessoa, parece que isso aí é uma utopia, mas a gente não quer nunca enganar o dependente químico, porque assim, ele faz aquilo porque ele gosta de fazer. Eu muitas vezes, até internado, eu ouvi alguém dizer assim, Aparecido, mas quem fez foi o diabo. Eu aprendi até na teologia e aprendi no tratamento, a gente acabou de abaixar, que a minha responsabilidade, ela ditava o jogo. Eu não podia atribuir a Deus e ao demônio as minhas próprias práticas. Isso me ajudou demais. Isso foi libertador. Então, quando eu conheci o crack, eu fiquei 7 anos usando o crack. Eu lembro que quando eu estava num terreno baldio, esperando um rapaz que puxava a carroça, fazer a entrega que ele tinha, voltar com o que ele estava fazendo, eu esperando ele, porque eu não tinha mais dinheiro nesse momento, esperando ele trazer o dinheiro para a gente fumar uma pedra de crack de R$5. Nessa, o telefone celular toca e uma empresa adventista me liga e fala, você não quer fazer uma entrevista? Só que eu já estava usando crack há um tempo, minha voz embargou. Eu falei, eu posso te ligar outra hora? Eu aceito a oportunidade de emprego. Até aí eu não contava da minha vida para ninguém, eu só contava vantagem, Antônio e Marcelo. Eu não contava as minhas misérias. Eu tinha que estar num status. Eu era um rapaz que atribuía a ganhos, não podia perder. E com o passar do tempo, eu fui refletindo através de um encontro de casais com Cristo. O encontro de casais com Cristo em 2009 mudou essa trajetória. E CCC é uma bênção, né, Aparecido? É uma bênção. É uma bênção. Eu não imaginava eu ficando 3 dias dentro de uma igreja
E eu ficava muito no Ferreira, Nossa Senhora de Fátima, era do grupo de jovens, só que eu tomei um outro caminho. Chegando na Nossa Senhora de Fátima, eu percebi ali quantas vezes eu usei droga na frente daquela igreja. E a igreja, para mim, era um enfeite. O terço era um enfeite de cabeceira de cama. E eu fui, através desse padre que não desistiu de mim, que convidou para o encontro de casais, novena da minha esposa, que a minha esposa persistiu numa novena de Natal, e eu já não aguentava, eu estava nessa empresa adventista. Só que... Olha que legal, Aparecido. Mais uma esposa, Marcelo. Olha que bonito você fala. Você traz a família, né? A minha esposa em oração. Não desistiu. Não desistiu. Não desistiu. É o homem que urinava dentro do quarto, o homem que chegava bêbado e ainda queria ter relação. Eram umas coisas assim absurdas que eu só parei para perceber internado. Mas para chegar nessa internação, eu quero dizer para vocês que o encontro de casais eu fui frio. Passei aqueles 3 dias frio. Eu até quem fez algumas palestras lá falava, esse cara não conhece nada. Justamente o cara frio. Passado o tempo, catequese para adulto. Eu estava para completar 30 anos. O padre falou, rapaz, você faz catequese de adulto, que você não é batizado. Fez todo um processo. Eu falei, tá bom. Só que o que acontece? Eu fazia a catequese de adulto e ia para o bar. Só que ali naquele encontro, eu consegui anjos da guarda, que começava a ir ao bar e falava assim, rapaz, tem aquela pizza que você falou que ia me pagar? E eu, todo drogado. É Nosso Senhor trabalhando. E as pessoas sabem as pessoas que fizeram isso, esse exército. Rapaz, e aquela pizza? Rapaz, você tem 2 filhos, né? Muda de vida, procura fazer as coisas melhor para você. E aquela pastoral familiar me abraçou. Não dá para falar o nome de todos, mas eles sabem o que eu estou falando. E essa pastoral familiar chegou e disse para mim assim, faz a catequese, cumpra com seus deveres. E mesmo assim, perguntava, e aí, o rapaz está melhor? Aí minha esposa, tá não. Ele veio para a catequese e voltou para o bar. Insistiram, até banho me ofereceram. Porque o rapaz estava perdidão. E no trabalho eram as mesmas desculpas, Antônio. Porque graças a Deus eu consegui uma profissão, eu sou analista fiscal, e foi desse percurso de uma multinacional, essa empresa adventista, da qual eu tenho um enorme carinho, porque eles disseram assim, toda vez você recebe e você vai para... Você acaba faltando, você está com problema no estômago, vai se cuidar, porque era a mentira. E minha mãe, ontem mesmo, ela falou para mim, Júnior, você queria acabar com a sua mãe? Era você falar que você estava indisposto para trabalhar depois de tudo que você fez, meu filho. Eu via que você era um morto-vivo ali naquela cama, você não conseguia levantar. E eu falava, Júnior, está na hora de trabalhar, desde a multinacional, mais ou menos uns 9 para 12 anos fazendo essa senhora sofrer. Porque ela via eu bagunçar, porque depois, Antônio e Marcelo, a bagunça já não era aos finais de semana, eram todos os dias. E mais uma mulher, né? E mais esposa. E a mãe. E aí nós estamos tirando. E Nossa Senhora, com certeza, ao lado delas duas. Hoje a gente percebe a intercessão. A gente percebe porque, eu comento muito com os colegas, o despertar espiritual, ele exige um caminho também. Um despojamento pessoal e uma orientação de bons anjos. Porque muitas das vezes o que falta em instituições? A acolhida. O Aparecido chegou aqui, o Antônio me deu um alfajor, o Marcelo, como sempre atencioso comigo, o Rafael, o Renato, o irmão aqui da estrutura, o Diego. Então, assim, a gente percebe que é isso que falta nas instituições, uma acolhida sincera. Porque, assim, hoje, para dizer quem é o Aparecido novo, precisou ele olhar para trás e não acusar ninguém lá atrás. Foi o Aparecido que, através dos seus problemas pessoais, foi potencializando aquilo nos seus próprios egos, nos seus desejos. Potencializou. Então, para aquele que tem um problema com o vício, ele vai ter que se enxergar. E para ele se enxergar, é um processo também. Não é instantâneo. Eu não acredito em processos instantâneos para a recuperação. Eles têm que haver o querer.
Depois de tudo isso que eu falei para você, deles irem buscar o embarque, querer dar banho, rapaz, toma uma Bíblia. Eu não tinha Bíblia, me deram Bíblia. Aparecido, eu vou fazer aqui um parênteses, porque eu estou sentindo que a programação, os nossos irmãos lá, eles querem entender o tempo. Como que é o tempo para você? Com quantos anos você fez o primeiro uso e com quanto tempo agora isso já não existe mais? Porque a gente sempre gosta de mostrar muito claramente a todos como é que isso funcionou. E eu vi que, de repente, a gente já entrou com todo esse gás maravilhoso e é muito importante que a gente consiga que todos... Peraí, esse rapaz está falando, mas ele começou quando? Ele terminou quando? Sim. Ele está como? Porque o nosso programa tem o nome de Sobriedade Só por Hoje, não é à toa. É porque a gente vai dormir sóbrio, mas não sabemos como que a gente pode acordar. Por isso que a gente acorda e pede a Deus, Senhor, sobriedade só por hoje. E mesmo porque, né, Marcelo e Aparecido, e todos que estão nos escutando, a sobriedade não é só para aquela pessoa que bebe. Não, né? Isso mesmo. Tem um monte de enfermidade. Correto. Que nós precisamos estar orando e vigiando, no passo, orando e vigiando todo santo dia. Para pegar um pouco da pergunta que o Marcelo fez aí, porque eu estou aqui quase... Preciso colocar um babador aqui. Eu vejo isso. No mês, por causa do olho. Preciso. Vamos para providenciar o próximo programa? Porque, bênção de Deus. E nós temos que pedir sobriedade para os líderes. Porque o líder sóbrio, eu falei com o Marcelo no carro, né? O maior líder que existe para mim é Jesus Cristo. E ele disse que faria discípulos maiores do que ele. Em João 14. Faria discípulo maior do que eu. Vocês farão coisas maiores do que eu. A humildade desse homem. Então, precisamos de líderes que preparem discípulos que sejam maiores que os mestres. Então, quando eu volto ali à pergunta do Marcelo, em 97 eu iniciei nas drogas, né, ilícitas. Eu usei droga até 2009. Foram, nesse percurso, 12 anos de droga pesada. 12 anos de maconha, o álcool estava em todo esse período. Até Quantos anos de idade você tinha, desculpa? Eu tinha 17 para 18 anos quando eu iniciei. Depois que eu me frustrei com relação ao futebol. E você vê, porque exatamente isso, né? A frustração que aconteceu te levou... Meu pai investiu muito em mim, Antônio. Depois que eu fui perceber isso, meu pai da forma dele, ríspida, eu amo meu pai demais, cara. E eu só fui perceber isso foi no percurso da vida. Foi no percurso. Eu precisei ficar internado 9 meses para perceber o tanto que eu amo meu pai, minha mãe e a minha irmã. Eu tenho uma irmã com síndrome de Down, a Dedé, e ela sempre falava assim, o meu irmãozinho, e ela conseguia unir um dedo ao outro. O meu irmãozinho vai chegar, mãe, não fica preocupada, não. E nessa vida de droga, colocaram o revólver na minha nuca, mandaram eu ajoelhar, eu tive problema com torcida organizada, eu tive os livramentos que nós chamamos. E quando ali, por volta do ano de 2009, nesse encontro de casais, eu já estava sem escovar os dentes, sem tomar banho. Eu estava, por exemplo, eu estou barbudo hoje, estou cabeludo, é um propósito do teatro. Mas naquela época não era desleixo. Era desleixo nessa época. Então, Marcelo, eu acredito que eu estacionei a minha doença em 2009. E de 2009 para cá, eu fui um passo de cada vez, por isso que eu acredito muito no Só por Hoje. O Só por Hoje, ele te dá uma oportunidade de você não se acomodar. Porque, assim, se eu tivesse curado, eu não poderia transmitir para as pessoas que ela tem que vigiar e orar, que é um dos passos. Eu até trouxe o livro que eu fiz com o padre que nós estávamos naquele encontro. Eu falei que é o Padre Haroldo. Esse do Padre Haroldo são os 12 passos do cristão. E esses 12 passos, eles trabalham justamente... Eu também utilizo da Pastoral da Sobriedade, e eu falei com o Marcelo que também é literatura de NA. Então, hoje eu vivo isso. E a partir de 2009, eu precisei ficar 9 meses internado em Presidente Prudente. Chegou toda a minha família lá em Presidente Prudente, de azul. E para a família poder visitar o ente que está internado, eles precisam participar de um grupo de apoio. E lá nessa instituição chamada APREV, Associação Prudente Recuperando Vidas, que hoje é um lar franciscano, o que eles faziam? O alicerce era o tripé, oração, trabalho e disciplina.
Era isso, era o tripé da casa. Chegando lá, você tinha uma semana para ficar, você era o café com leite, para você observar quais eram as regras da casa. Depois foi passando um tempo, Antônio, e eu fui percebendo que eu não queria mais, porque meu pai me deixou na rodoviária, eu não tinha dinheiro para comprar um enxoval, porque você precisa fazer um enxoval para ser internado. Sim, sim. Eu não tinha dinheiro para comprar um chinelo. Meu pai comprou o enxoval, e eu fui lá para Presidente Prudente, minha esposa que me levou, foi comigo. Antes disso, eu briguei com o padre, né? É tanta coisa, não dá para um programa não dá. Eu falei assim, vocês me interrompam, tá? Mas eu quero dizer para vocês que passa um filme na minha cabeça que o padre falou assim, eu não vou te batizar, Padre Freitas, como eu tenho um amor por esse padre. Eu não vou te batizar. Eu falei, eu não quero também. E rapaz, você está se matando e você acha que você é quem para você fazer isso? Você vai deixar seus filhos órfãos, você está acabando com a sua mãe. Até traficante falou para mim, vou falar do apelido, esse apelido quem deu para mim foi meu pai. Se eu fosse jogador de futebol, seria esse apelido, Bacuri. Eu amo esse apelido. Só que eu estou dizendo para você formalmente que o Bacuri vai morrer, cara. O Bacuri vai morrer. E quando eu tive essa oportunidade que o padre, na sacristia, depois que consegui o batismo, graças a Deus, fui batizado aos 30 anos, a iniciação eucarística, o crisma, a confirmação, depois o padre falou, vai lá se cuidar, rapaz. Vai lá. E ligou para o José Carlos falou assim, Aparecido, não tem para quarta-feira, só segunda. Aí eu peguei um relógio meu, que eu tinha, peguei 7 latas de cerveja e fui lá onde eu moro buscar droga. Aí a Marie falou, Júnior, você não vai ser internado? Eu falei, Marie, a última, dia 10 de dezembro de 2009. Cheguei lá, o traficante olhou para mim e falou assim, eu não quero um relógio e não quero cerveja quente, ainda mais dessa marca aí. Eu falei, irmão, dá uma pedra, por favor. Quase se ajoelhando pro traficante. Aí o cara falou assim, eu quero a sua aliança. Eu falei, aliança não. Quero sua aliança, senão você não leva. Só que eu era muito insistente quando eu usava droga. Aí eu fiquei lá enchendo o saco do cara, tá bom, vai, deixa essas coisas aí, pega a droga e vai. E aí eu usei a droga e fiquei sentado no meu quarto. Aí minha esposa, Marie, falou assim, você fuma pra ficar assim, cara? Sai dessas trevas. Dia 10 de dezembro de 2009. Aí no dia 14, nós 13, porque a Presidente Prudente é longe, nós fomos até a rodoviária da Barra Funda, e meu pai olhou para mim, antes de entrarmos no ônibus, eu e minha esposa, volte um homem de verdade. Eu não sabia o que era ser homem de verdade. Foi um soco, mas ali, eu procuro ser esse homem de verdade até hoje, Antônio, pro resto da minha vida, meu irmão, eu quero ser esse homem de verdade que meu pai colocou eu dentro do ônibus e falou. E lá dentro da comunidade tem as suas regras. E eu não queria infringir regra. Aí os caras falaram, ele é muito santinho, não é possível que esse cara usou droga. Mas foi o que o padre falou, você quer comungar lá dentro? Faça as coisas certas. Não faça aquele ato libidinoso que o homem faz quando está sozinho e tal. E tudo isso eu fui pegando gosto. Eu virei o coroinha dos nóia, que os meninos me chamavam. Olha o coroinha dos nóia. Eu preparava o altar, eu fazia as coisas que tinha que fazer, e fui pegando gosto. E fui aprendendo a ler, assim, porque eu não tinha hábito de leitura. E meu pai sempre comprou jornal. Ele falava assim, você só quer o caderno de esportes, rapaz. Você não vai ter futuro, você só quer o caderno de esportes. Brincando, assim, naquelas, né? Mas, de certo, ele me ajudou. Hoje eu procuro incentivar meus filhos a lerem também. A leitura é muito importante para todos, para todos. A consciência, ela aguça através da leitura. Então, internado, eu tive a oportunidade de ler muitos livros, porque eles diziam para a gente, internado, rapaz, olha só, aqui você consegue fazer seu céu e seu inferno. Você vai ter que saber a rodinha que você vai escolher para fazer seu tratamento. E lá me ajudou muito, porque eu até comentei isso com o Marcelo, tinha uns irmãos que não tinham leitura. E a gente tem que fazer os passos lá. A gente tem que escrever relatórios e entregar para o coordenador. Então, eu tive a oportunidade de fazer os meus e dos meus irmãos. E escrevi as cartas, porque eles falavam assim, Aparecido, sua letra é bonitinha, escreve uma carta para minha mulher aí. Aí eu falava assim no final, pode colocar eu te amo no final? Aí diziam assim, não, eu te amo não. Eu falei, irmão, põe eu te amo no final, né? Então, todas essas lembranças
me fizeram, assim, eu perceber a grandeza de esposa que eu tinha, cara, e não estava dando valor. Sabe, a esposa cheirosinha em casa, você largar a esposa para ir para prostíbulo, ir para rua. Hoje eu falo para minha esposa, a gente vai ficar até o fim. Deixa eu entrar agora. Você vê que é engraçado, né, Marcelo? Olha o testemunho. Porque o Aparecido vem aqui e fala do que aconteceu como que com criança, né? E você se expõe. Eu sempre falo que nós, na evangelização, todo momento nós estamos se expondo. Mas por que a gente se expõe? Porque a partir do momento que o Espírito Santo fala, nós não temos que ter medo, não temos que ter vergonha de nada. E aí depois você traz novamente, porque precisa trazer esse homem velho, né? Principalmente para os internautas que estão nos acompanhando, para os ouvintes que estão nos acompanhando aqui pela Rádio Frater, saber que esse homem velho que passou por todo esse processo, que praticamente o primeiro programa do ano a gente fica aqui escutando, e a gente gostaria que fosse umas 3, 4, 5 horas de programa, mas não dá. E aí a gente vê mais uma vez, você se expõe, poxa, eu vou para o prostíbulo, olha, eu passei isso. Quando você traz, falar do teu pai, que você se emociona, e automaticamente me emocionou, porque eu não passei pelo processo de dependência química, mas meu pai foi uma pessoa muito importante para mim, até hoje mesmo que Deus já levou, é muito importante, porque eu acompanhei todo o processo quando ele foi embora, quando Deus levou ele. Então, quando você trouxe aqui, falar do teu pai forte, né? Nós que temos pai, sabemos reconhecer esse pai, nossa, é forte nesse momento. E olha, Toninho, a nossa responsabilidade em transmitir a todos os nossos irmãos o que é a vida em comunidade, o que é a vida em uma comunidade terapêutica, como deve se comportar, o que pode acontecer. Então, irmãos, para você que se ligou agora ao nosso programa, nunca teve oportunidade, hoje eu tive aqui a imensa e grata surpresa de ter o irmão Fábio Moreira, colocou inclusive aqui informação de que 3 irmãos dele ele perdeu por conta do álcool, de drogas. Fábio, olha só, você que está aqui pela primeira vez conosco, manda esse programa para muitos, para que todos eles possam realmente entender como que é a dinâmica de uma vida fora da sobriedade e uma vida depois na sobriedade. Porque o que o irmão está colocando aqui para nós, o Aparecido Júnior, ela não é uma história que ele está... É a vida dele. Portanto, para você que acha que ainda tem dúvida como que é a sobriedade, para você que acha que tem dúvida se vale a pena ou não, seja como o nosso irmão Fábio aqui, olha só, ele deixa muito claro, ele toma a cerveja dele, mas ele tem muito medo que aconteça como aconteceu com os irmãos dele, que morreram, ele perdeu os irmãos dele, só que ele trabalha... Vamos entrar nesse ponto aqui, deixando como claro. a mensagem do Fábio, até claro. o Aparecido também, para a gente entrar. Põe novamente, Rafa, por favor, a mensagem deles, porque, Fábio, você está aqui, ó, está aqui o Aparecido, aqui falando do testemunho dele, e eu vou te falar 2 segundos, muito rápido, Fábio, do meu testemunho. Eu nunca bebi, Fábio, eu nunca fiquei bêbado, mas eu sei que não pode brincar. Eu já estou na Pastoral da Sobriedade há 4 anos, 9 meses, hoje é dia 5 e 5 dias sóbrio. Não brinca com bebida. Não brinca se é uma lata de cerveja ou se é uma colher de cerveja. Esse é o conselho que eu te dou. Nós trabalhamos com dependentes químicos todos os dias. Não sei se você pegou o programa do início, o Marcelo falou que eu fui para a praça para exatamente ir lá falar com esses excluídos. Conselho que eu te dou, meu amigo, depois quero que o Aparecido fale também, para enquanto dá tempo. Porque hoje você toma uma lata, amanhã você toma 2, depois de amanhã você vai tomar 3, e depois você vai 4, e você vai sentir a necessidade de estar tomando. Então, se você tem um exemplo dentro de casa, que você perdeu 3 irmãos, e você está acompanhando esse programa hoje é o dia que eu te peço. No final de todo o programa, não aqui nós, tá? Nós temos as nossas reuniões, nós oferecemos um voto, Fábio. E esse voto, você fica sóbrio a partir daquele momento. No programa nós não temos isso, mas deu boa ideia, eu vou estudar com o Marcelo aqui depois, o que a gente pode trazer nesse ponto. E seja sóbrio a partir de hoje. Procure uma sobriedade, procure uma AA, procure uma UAB. Tem reuniões, Fábio, todo santo dia. O que você acha disso, Aparecido? Do que o Fábio está falando aqui, desse exemplo, desse bebê, já perdeu 3 irmãos. O que você acha? O que você falaria para ele? É uma coisa assim, que ele vai precisar se identificar, né, com um grupo,
Porque, assim, é muito atrativo, Antônio, as propagandas, né? As propagandas estão aí e a pessoa vai ter que ver onde o calo dela está apertando. É muito lúcido o que você fala para ele, mas o próprio Fábio vai ter que perceber que ele já tem no sangue dele uma predisposição. Lá onde eu tive a oportunidade de ficar internado, nós temos auxílio psicológico, terapêutico, e sempre eles nos diziam, existe sim essa condição de sanguínea que você pode adquirir por herança, e a predisposição, como você disse, é um processo para você chegar, como eu comentei com você no início, o processo para a gente chegar ao alcoolismo, a drogadição, ele não é da noite para o dia. Tanto que, quantas vezes a gente vê pessoas que tomam um copo e saem cambaleando do bar. Até essas coisas, porque quem teve muito convívio dentro de um bar, e o que me entristecia em determinado momento da minha vida, eu falo para vocês, era, às vezes, eu chegar dentro de um bar, isso não é culpa do dono do bar, ele encerar o balcão para mim, e em outros momentos ele virar as costas porque ele sabia que eu ia pedir fiado. E a minha mãe falava assim, Júnior, amigo, você tem seu pai e sua mãe, Júnior. E essas coisas foram muito fortes, latentes, nos meus ouvidos, lá em Presidente Prudente. Então eu digo assim para o Fábio, conheça o trabalho, aceite o convite de alguém para perceber que essa dor sua, ela não se apaga, porque é perda de ente, de parente, e de forma que talvez eles não conheceram esse trabalho. Se conheceram, não ficaram porque, de certo, alguma coisa aconteceu. E a gente não tem aqui como dizer para você porque aconteceu isso com os seus irmãos. Eu sei que quando é próximo de nós, é mais dolorido. A gente sofre mais. E eu posso dizer para ele que aceite o convite, inicialmente, né? O Fábio fala, Marcelo. O Fábio, eu não sei, eu não estou acompanhando aqui no Facebook. O Fábio fala onde que ele é, Marcelo, ou não? O Fábio, ele é uma pessoa a qual eu conheço há bastante tempo já, por ser um cliente meu, né, no meu processo de corretagem de seguros e tudo mais. E a gente sempre trocou, ele é uma pessoa que tem um ofício... Ele postou aqui, viu? Tá. Ele disse que está bebendo, no início bebe muito. Eu peguei, do início bebe muito. Então, perfeito. Então, o Fábio é aqui de São Paulo. Fábio, eu vou te fazer um convite. Paulo, sim. Logo que você está nos acompanhando, vou te fazer um convite. Nós temos reuniões todo santo dia, tá? Todos os dias. Eu vou pedir para o Marcelo... de autorização, óbvio, você dá autorização, está sendo ao vivo para você esse programa, para todas as pessoas, você específico, que o Marcelo, se você autorizar, o Marcelo vai colocar você em um grupo. É um grupo de WhatsApp, são mais de 200 pessoas, Fábio, para você ter uma noção. 256 vidas que buscam todos os dias, através do testemunho, no SOS Sobriedade, esta verdadeira sobriedade. E vou mais longe, aproveitando esse gancho, Toninho, pessoas que deram o voto no meio dessa pandemia, através do celular, deram o voto e já estão para atingir um ano de sobriedade. E só conta graça. E deixa eu aproveitar, Fábio, nosso programa está encerrando já, nunca vi. Fábio, outra coisa, Fábio, nós temos reuniões todos os dias presenciais. Se você fica na Zona Sul, Marcelo vai te encaminhar para o local correto. Assista uma reunião. Uma. Ninguém vai te fazer pergunta nenhuma. Você vai chegar, a pessoa vai acolher, como o seu Aparecido falou aqui, e muito bem. Isso você pode ter certeza. Você vai sentar lá e você vai ficar quieto. Você só vai escutar. Que é o primeiro passo do remédio. Primeiro passo, você não paga nada. Primeiro passo do remédio, você escuta. Depois de 15 dias, você fala. Você vai ver o que acontece com o Fábio, se esse Fábio vai beber muito. E depois nós vamos se encontrar. Mas só que nós vamos se encontrar aqui. Quando você for sóbrio, nós vamos se encontrar aqui. Aonde está o Aparecido Júnior, você vai estar... Sabe para quê? Para exatamente fazer o que nós falamos aqui no 10º passo. Servir, Fábio. O que o Aparecido está fazendo hoje é servir. Ele passou por todo esse processo de homem velho e hoje ele está aqui, ó, servindo. Dando de graça aquilo que ele recebeu de graça. Então esse é para você. E eu tenho que colocar um parênteses aqui bastante pessoal, porque a comunidade Frater Querigma, essa a qual nos presenteia com o estúdio, com a rádio, porque o nosso Querigma, o nosso
anúncio, né? O anunciar é o nosso carisma. Eu conheço desde a fundação, 15 anos atrás, completaremos 16 anos. E o que eu tenho a dizer para vocês é que levou 14 anos para que eu pudesse efetivamente falar: esta é a minha casa, a vida em sobriedade, esta é a vida que eu quero levar. E eu posso falar, Toninho? Desculpa pegar. Fabião, obrigado. Eu quero que o Marcelo passe o meu contato para você, Fabião. Desculpa te atrapalhar, Marcelo, vou cortar você no raciocínio. É que não posso perder essa oportunidade. Fabião, eu vou entrar em contato com você ainda hoje. Beijo no coração, meu irmão. Vai lá, Marcelinho. E que vale a pena, porque assim que eu adentrei hoje na Chácara da Anunciação, com o nosso objetivo de fazer o nosso primeiro programa do ano, então, meus parabéns, nosso primeiro programa, eu cheguei aqui e pude realmente fincar o pé, aquelas de colocar a bandeira e falar: é mais um ano de vitórias. E todos os meus irmãos glorificaram, deram glória a Deus e falaram: pois é verdade. Então, se você quer um ano de vitória na sua vida, assim como tem sido na vida do irmão Aparecido Júnior e de todos aqueles que buscam a sobriedade, eu tenho só uma coisa para dizer para vocês: busque os 12 passos da vida em sobriedade e vai mais além. Não leve só para o ato de ficar sem o uso da sua droga de preferência. Vá para a atitude de homem sóbrio, verdadeira. Aquela, como o irmão Antônio fala: tomei uma fechada no trânsito, dê um glória a Deus. Bati o dedão do pé na cama, dê um glória a Deus, porque tudo você precisa glorificar a Deus. E não é conversa de beato, não, tá? É conversa de quem vive o dia todo realmente buscando uma vida com mais qualidade e melhor. Bom, vamos agora para um momento que é mais o ápice do nosso programa, a nossa oração da sobriedade, e em seguida as despedidas de todos nós aqui com Antes da oração, eu amo esse programa, viu? Amo esse programa. Vamos lá, antes da oração? É que vai ao vivo, vai entrar aqui Manda agora. lá, manda Você lá. Esqueceu? Agora sim. Oração da sobriedade. Senhor, admito minha dependência. Sei que a minha libertação não será imediata. Dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em Ti. Entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação. Ao 10º passo aí, Toninho. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade só por hoje. Graças a Deus. Amém. Piedade redentora de Cristo, Dai-nos a sobriedade. piedade redentora de Cristo, Dai-nos a sobriedade. piedade redentora de Cristo, Dai-nos a sobriedade. sobriedade e paz só por hoje, graças a Deus. Eu quero já começar aqui o nosso processo de encerramento, agradecendo a todos vocês. Hoje tivemos um pico aqui com uma quantidade bem bacana de pessoas que estavam ao vivo conosco. Sabemos que o programa ele tem uma conotação toda especial, mas que depois você pode, inclusive, usá-lo como um presente aos seus irmãos. Por quê? Porque eu vou mandar o link, ele está ali disponível. Eu falo, olha, hoje nós tivemos uma palavra, nós tivemos uma informação extremamente importante. Quero aqui aproveitar, colocar aqui, lindo te ver falar, mano. Você fala com felicidade, você fala que nasceu novamente depois deste dia, somente glórias em sua vida. Pois é, mana, minha irmã Luciana Duarte. Obrigado, é tudo verdade. É tudo verdade, meus irmãos, porque aqui é um programa de verdade, eu sempre falo isso. Quero pedir que o Toninho já comece também com suas considerações e depois o nosso irmão querido Aparecido Júnior para nos prestigiar ainda mais. Então vamos lá, vamos falar rápido. Em primeiro lugar, não esquecendo que nós temos 15 grupos da Pastoral da Sobriedade na nossa Diocese de Osasco. Então você tem de Barueri, Santana e Parnaíba. Santana e Parnaíba agora também, tá, Marcelo? Amém. Por mais que não é na Diocese de Osasco, mas nós também... Ô, glória! E aí nós estamos falando em Itapevi, Jandira, Cotia. Não vou entrar em detalhes aqui, por quê? Porque nós vamos dar um jeito, vou conversar com o Rafa depois que está aqui, para que a gente coloque a relação das nossas pastorais, dos nossos grupos,
também no Face da nossa Rádio Frater, porque a Rádio Frater abraçou, já faz mais de um ano, a Pastoral da Sobriedade, então quem quiser pega a informação. Além disso, onde é que você pode pegar? No nosso próprio Facebook, da nossa Diocese de Osasco, tem todas as informações, com o telefone de cada coordenador, tudo mais, é fácil. Se você for no Google escrever assim, ó, Pastoral da Sobriedade, Diocese de Osasco, você tem todas as informações para adiantar esse processo, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, todos vocês que estão compartilhando para que chegue exatamente naquela família que tanto precisa, como no caso do Fábio. Fabião, compartilha esse programa. Aqui eu só dar uma dica também, vai ser, nós vamos divulgar ou transmitir, não sei como que eu vou fazer aqui, também pelo Instagram da Pastoral da Sobriedade Diocese de Osasco. Eu vou dar um jeito de pegar aqui com o Rafa depois e colocar todo o programa lá também para que a gente possa estar divulgando, porque esse está tendo um índice muito grande lá na Diocese de Osasco, tá bom? Então, aquele abraço, aquele beijo, obrigado por todos vocês, Aparecido, beijo no coração, todos vocês que estão acompanhando, Marcelo, técnica, beijo no coração de cada um de vocês. Aparecido Júnior, é com você a palavra. Obrigado pela oportunidade. Dizer aqui que quando eu comentava sobre a minha internação, eu conheci a Pastoral de Sobriedade, Santuário Santa Terezinha, conheci um casal maravilhoso, o senhor Alaíle e dona Ângela, e uma família muito grande. Não dá para falar o nome de todos, mas assim, ali que eu conheci o Marcelo, e também agradecer a paróquia São Francisco de Assis, aonde eu prometi a Deus que vou servir até o fim da minha vida. E hoje, a partir de tudo isso que eu tive a oportunidade de passar, eu procuro dizer para os meus filhos, né, Fábio, o João e a Ana Laura, o quanto eu os amo e o tanto de exemplo que eu quero passar para eles. É aquele homem que falava, ó, você tem 2 filhos, rapaz, você não vai dar mais exemplo para esses meninos. Hoje eu acredito que eu estou num percurso de dar melhores exemplos para eles. Agradecer a Deus, né? Agradecer pela oportunidade dos estudos e agradecer essa oportunidade de dizer assim, ó, aquele rapaz que estava num terreno baldio, esperando alguém voltar para usar um crack, hoje tem o sonho de ser professor, está estudando para isso. Agora com a pandemia a gente se afastou um pouco, eu principalmente, mas dizer para vocês que a notícia que eu tive hoje ela é esperançosa, porque eu vi os senhores de 90 anos se vacinando, e essa é a mensagem que eu digo a vocês, que nós nos protejamos, aqui a gente está com distanciamento, máscara aqui é um ambiente muito, muito seguro, e dizer que é muito bom a gente levar as pessoas à esperança. A esperança está na vacina, a esperança está nas famílias, a esperança está nas crianças. Não perca as crianças de vista. Que Deus os abençoe e obrigado pela oportunidade novamente. É um presente começar assim o ano com tanta garra, tanta informação, não é? Quero dizer para vocês que estamos nos aproximando dessa semana de combate ao álcool, Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo, de 14 de fevereiro a 20 de fevereiro. Eu levanto a bandeira, eu vou estar lá, dia após dia, divulgando, trabalhando, falando a respeito. Fizemos o ano passado a Semana de Combate às Drogas Ilícitas, todas as noites, e agora começa em 14 de fevereiro, não percam, através da Pastoral da Sobriedade Diocese de Osasco e outras mídias que nós vamos começar a divulgar, estaremos aí. E dia 19, nosso programa, dentro dessa semana, programação especial. Renato deu um alerta aqui para nós, porque o nosso programa vai ao ar em breve pelo YouTube. Ok? Estaremos também no YouTube, página do Facebook Comunidade Frater Querigma, a nossa queridíssima Rádio Frater Vivendo Querigma, ok? E para que você não perca um segundo só, o link vai ser disponibilizado e você vai poder fazer o quê? Ver o programa na íntegra. Deus abençoe a minha família, a família de todos vocês, família Frater Querigma. Em breve, em maio, 1º de maio, teremos uma surpresa. Coloca novamente aqui para a gente ouvir o que estava falando. Amires falou sobre as reuniões que agora Pastoral da Sobriedade, Santuário Santa Terezinha, Taboão da Serra, a minha casa, o meu quintal de casa, reuniões presenciais, sextas-feiras, após Santa Missa às 19. E eu vou lá participar, tá? Amém. A nave está preparada, vai nos receber, amém? Meus irmãos,
Deus abençoe, muita sobriedade para vocês. Fomos direto, sem nenhum segundo de intervalo. Por quê? Porque essa é a dinâmica, levar sobriedade para você, para sua casa. Deixa eu colocar o Rafa numa situação difícil. Opa! Ô, Rafa, me ajuda aí, ó. Pessoal, ao vivo, pro Rafa decidir, tá? Nós já temos convidado a segunda sexta e a terceira sexta, correto? Já estamos fechados. Tá, Quarta sexta, nós já estamos fechados, que é o seminarista. tá. A primeira sexta-feira de março, eu queria colocar o Rafa no desafio, para quê? Para que a gente pudesse fazer esse programa lá na Santa Terezinha, porque você não tem nunca como a gente fazer. Fazer ao vivo da Santa Terezinha. Porque o programa Aquilo tá aqui. que já aprontamos E aí, outras Rafa, ok. vezes. Fechou. Esse cidadão aqui, ó, Diego, então tá fechado. Não. E o Diego para entrar na frente da Pasconde lá. Amém. Diego tá junto. Amém. O programa é assim, gente. Deus abençoe vocês, Deus abençoe Juliana Pérez, em breve Juliana Pérez Duarte, Miguel, meu filho. Beijo no coração de todos vocês. Mãe, um beijo para minha mãe. Qual aí, é o nome Marcelo. dela? Dona meu irmão? Zenilda. Dona Zenilda, esse processo, a senhora vai vencer esse processo de enfermidade. Amém? Minha mãe, Dona Terezinha, e todas aquelas que aqui estão para levantar a bandeira. Sobriedade só por hoje, graças a Deus. Um Boa beijo, noite. meus irmãos. Tchau, tchau. Deus abençoe. Confiar, entregar-me em teus braços de amor.